Momoa começa com o protagonista dizendo que a sua família vivia em um mundo pacífico. É claro que ele não se lembra de nada disso. A guerra destruiu tudo. De repente nós vemos a cidade e do nada uma grande explosão acontece, destruindo tudo. Agora só restam vestígios da civilização humana. Nisso nós vemos tudo destruído. A sua lembrança mais antiga é de ruas cobertas de cinza e o cheiro de fumaça. Até os rostos das pessoas estavam vazios, mas ainda era suportável porque ainda havia sorrisos e ombros para se apoiar. Até que eles apareceram, emergindo do desespero da humanidade. Eles eram chamados de deuses. Nisso um deus fala: pequenos cordeiros, nos adorem, nós somos seus mestres, os guias para um novo mundo. Nisso as pessoas olhavam para cima e o deus diz que a civilização será reconstruída em nome dos deuses. Portanto, aqueles que anseiam por salvação, tragam as almas dos seus vizinhos e venham para um santuário. 15 anos depois, vemos o protagonista segurando a foto de sua família. Nisso um homem barbudo fala que eles chegaram, portanto é para descer e o seguir. O garoto olha para cima e o homem continua caminhando. Os deuses restauraram a civilização que a humanidade construiu. Tudo isso em apenas alguns dias. Nisso vemos a estátua de um deus, o santuário do deus dourado Barik. Nisso o careca fala: bem-vindo novo devoto, ao santuário de Barik. Acontece que todos sonham em entrar no santuário. Nisso o carequinha pergunta para o barbudo se ele é qualificado, e sorrindo ele diz claro que sim. Nisso o careca estica sua mão com um objeto e diz: aqui está. E galera, existem apenas duas maneiras de entrar no santuário. O primeiro é oferecer um sacrifício, e o segundo é se tornar um sacrifício. O barbudo sorri e o protagonista é preso. E enquanto o protagonista é preso, o barbudo diz que ele o trouxe de muito longe. Logo eles começam a caminhar enquanto o protagonista está preso do lado dos dois guardas. Isso o protagonista diz que é o último, mas isso não importa. A sua meta não é o santuário, e sim encontrar os deuses. Ele então se lembra de sua família e de se lembrar claramente. De pé sobre os corpos de sua mãe, de seu pai e de seu irmão, eles falaram sobre misericórdia e amor, salvação e bênção e justiça e bondade. Portanto ele deve conhecê-los. Isso ele jura que cada um dos deuses deste mundo seja um por um, ele vai jogar todos no inferno. O tempo passa, vemos a cidade e o barbudo caminhando. Há várias pessoas ao redor e logo vemos um bar. Ele entra no bar e o garçom fala bem-vindo. E o barbudo quer apenas algo gelado. O garçom comenta que nunca ouviu antes, e se ele é um irmão mais novo. Segurando a cabeça ele diz sim, e pergunta se este é realmente o santuário do deus dourado, e se tudo que tem aqui é ouro. Com uma taça de ouro o garçom fala que sim. Isso ele dá um drink de boas-vindas para os recém-chegados. Olhando para a taça o homem então pergunta: o poder de Barik é de criar ouro? E sorrindo o garçom fala que não. Muitos novatos não entendem isso. Ele então afirma que o seu poder é transformar coisas que não são ouro em ouro. Seja água, pedra ou qualquer outra coisa, ele pode transformá-la em ouro. Com as duas mãos abertas, o garçom fala que mesmo que não seja satisfatório, você ainda receberá um pouco de ouro. Olhando com uma cara de insatisfação, o barbudo pergunta por que ele lhe dará mais ou menos. Sorrindo, o garçom fala que ele tem um hobby peculiar. Ele coleciona obras de arte. E nisso nós vemos uma obra de arte número 216, que é um homem velho dançando com raiva. A outra é a obra de arte número 1087, uma criança cantando com tristeza. Nisso um homem loiro abraça as duas obras de arte e diz que essa é sua coleção, e se ele gosta dela. E vemos o protagonista amarrado em uma cadeira apenas olhando para cima. O homem então pergunta ao protagonista por que ele está em silêncio, e se ele não gosta disso. O protagonista tem uma expressão de nojo, e o homem diz entender. Ele então joga suas obras de arte no chão, e diz que o protagonista não gosta, e na verdade ele também sente o mesmo. Ele chega perto do protagonista e diz que está cansado de velhos e crianças. Os crentes sempre trazem presas fáceis. Faz muito tempo que não tem um homem forte como você. Ele então aponta o dedo para um lugar vazio e diz que aquele é o seu lugar. Ele reúne os homens adultos ali, e com privilégio ele fala que guardou o lugar no centro só para ele. Ele começa a se animar e diz que está muito feliz. Finalmente ele vai encher a vitrine masculina. Enquanto eles estão olhando para a vitrine, o homem cerra os dentes e logo diz que deveria ter deixado suas vagas em aberto. Ele então pergunta se a vitrine não parece estranha, porque todos estão machucados. O cara loiro então fala que é natural que os humanos se machuquem quando estão sendo caçados por outros humanos. Nenhum ser humano jamais é sacrificado em silêncio. Ele nunca viu um sacrifício tão limpo. Aparentemente o protagonista não tem nenhum arranhão. O homem então chega bem perto do protagonista, fazendo ele arregalar os olhos. Ele então fala: você está com ele, não está? Aquele que te ofereceu como sacrifício, você com certeza está com ele. Isso o barbudo chama Dale e pergunta se ele está ouvindo. Ele diz que seu poder é a transformação material, portanto não funcionará como Berit ou Crossel. Pelo menos ele acha isso. E o problema é que aquele homem está perto do ouvido do protagonista, escutando tudo. Ele então pega o fone de ouvido e diz que ouviu dizer que há incrédulos causando problemas fora do santuário ultimamente, ousando aparecer diretamente na frente de um deus. Logo ele esmaga aquele fone de ouvido. Enquanto o barbudão está tranquilo lá, os 3 guardas estão atrás dele. E sorrindo ele diz que aparentemente ele foi descoberto. O homem coloca o dedo no peito de Dale e diz para ele ir em frente, pois ele também está muito curioso.
o que um mero humano pode fazer frente a um deus. Ele segura o ombro de Dale e diz que é melhor ele se apressar. Em 5 minutos, seu corpo se transformará em um pedaço de ouro. Sorrindo, o protagonista então diz: então é assim, você aprisiona as almas no ouro e as absorve lentamente. Surpreso, o cara diz que é exatamente isso. Mas o protagonista então pergunta o que ele vai fazer. E sorrindo muito, ele diz que não tem alma. Portanto, ele pode verificar se ele quiser. O homem olha confuso e pergunta qual que é o seu plano. Então ele coloca o dedo em sua testa, mas não acontece nada. O homem olha para a frente confuso sem entender nada. E sorrindo maleficamente, o protagonista pergunta se ele está confuso. Porque galera, ele não tem mais alma porque ele a vendeu. Um demônio então aparece e ele diz que ele pode matar um deus, o ser que abraça todos os demônios. E logo o protagonista conclui que vendeu sua alma para o vazio. O homem se agacha e se pergunta: vazio? Que diabos é isso? Ele nunca ouviu dizer nada parecido como isso antes. Ele bota a mão em sua cara e se pergunta o que deve fazer. Bom, já que não tem muito o que fazer, ele começa a carregar sua mão de energia e está pronto para bater no protagonista. Porque já que ele não tem alma, ele não pode ser transformado em ouro e não tem valor para a coleção. O chamando de lixo, ele dá um soco no protagonista. Com a mão no rosto do protagonista, ele pergunta um ser que pode matar deuses. Isso não passa de blasfêmia. Parte do corpo do protagonista foi arrancado e o homem diz que não há nada que possa matar os deuses. E vendo que ele faz esses truques, provavelmente ele deve ser um servo de outro deus. Nisso o homem chama a atenção do sumo sacerdote e diz para descobrir qual deus esse desgraçado serve. Deve haver um deus apoiando esses incrédulos. Tragam aquele cara que se disfarçou de novo crente também. Nesse momento nós vemos que o protagonista está se levantando atrás do homem, e o sacerdote fala: Senhor Barik. Irritado, ele pergunta o que foi. E com a cara fechada, o protagonista pergunta por que não haveria algo que pudesse matar um deus, e já que ele não acredita, eles podem testar. Isso, um demônio aparece atrás do protagonista chamado Pavaka. Ele ataca o homem e com um golpe, ele queima metade do corpo do cara. Os homens então se preparam para atacar o protagonista. E vemos que enquanto o demônio está atrás do protagonista, vários fios de energia vermelhos aparecem. O protagonista em um instante consegue matar todos eles. Logo o protagonista cospe sangue e diz que a dor torturante de Pavaka e a agonia dilacerante de Braz, o poder dos demônios sempre tem um preço. Mordendo os seus lábios, ele diz que dói como um inferno, mas ele pode suportá-la. Nisso o homem começa a pegar vários troféus e diz como um mero humano pode desafiar um deus. E muito irritado, ele diz que vai o levar a sério. Sorrindo, Dale diz como esperado: isso não terminará apenas com demônios de nível médio. Não tenho escolha a não ser pegar emprestado os poderes dos lordes do inferno. E muitos demônios aparecem atrás dele. Sorrindo que nem um maluco, ele diz para o cara que o mostrará o verdadeiro inferno. Sentado em cima dos corpos dos guardas, o homem se pergunta se o Dale está indo bem. Nisso nós vemos lembranças do passado. O pai e mãe de Dale e seu irmão aparecem. Ele abre os olhos e aparece deitado em roupa cheia de sangue. Ele segura uma das roupas e começa a puxar. Nisso aquele barbudo chega e o encontra. Ele diz que parece que ele perdeu alguém precioso. E no mundo de hoje isso não é raro de acontecer. O barbudo então diz para Dale que os humanos caçam outros humanos para entrar no santuário, a humanidade caindo como presa para os deuses. É um inferno vivo. E agachado na frente de Dale, ele pergunta o que ele acha disso. Um mundo como esse pode mudar? Cerrando os dentes e irritado, o protagonista pergunta: mudar? Você quer dizer mudar o mundo? Chorando, ele diz que esse mundo é muito bagunçado, e ele preferia que ele simplesmente entrasse em colapso novamente. Dando gargalhadas, Walter diz que essa é a resposta. Ele definitivamente não pode ser mudado. Enquanto Dale fica em choque, o homem continua dizendo que ele deve ser completamente destruído e reconstruído do zero. Olhando para o garoto, ele pede desculpas, e diz que seu nome é Walter. Ele lidera o grupo de desveladores do leste. Recentemente eles desenterraram um artefato do vazio. Dizem que é a única arma que pode matar um deus. Ele então estica sua mão para o protagonista com o artefato em sua mão. Ele comenta que o artefato o trouxe até aqui, e por fim ele o encontrou. Os dois aproximam as mãos, e o Walter afirma que ele é a criança escolhida pelo vazio, portanto ele deve se tornar a arma que mata os deuses. O garoto ajoelhado aceita o artefato. Finalmente voltamos para a luta. O homem então diz usando o poder de um demônio: e daí? Seja você um demônio, um mero humano ou o que for, diante dos deuses você é apenas um mero mortal. O cara pisa no chão com o pé dourado e diz que aqui no Santuário Dourado ele é onipotente e absoluto. Dale sorri e diz que finalmente ele parece estar tramando algo. Aquele ser então carrega uma energia em sua mão e diz que vai lhe dar uma lição. Uma grande explosão acontece e o homem diz que o mal que desafia a autoridade inevitavelmente perecerá. Ele fará com que sua morte seja lenta e dolorosa. Em apenas um segundo, a cabeça daquele ser é dividida em dois. Sangue sai da boca de Dale e ele diz que está perto de seu limite. Parado, ele fica surpreso, pois o homem diz que ele continua arrogante até o fim. E se regenerando, ele diz que seus truques mesquinhos não funcionarão mais, e quer ver se ele consegue voltar à vida novamente.
O Homem Dourado diz que vai o pisotear, te esmagar e te quebrar, e no fim ele morrerá. Nisso ele começa a lançar vários golpes no chão, acertando o protagonista. Nisso o sacerdote se apavora e pergunta se Barik não está exagerando um pouco. Esse ritmo o santuário vai ser destruído. Obviamente o santuário começa a desmoronar e os sacerdotes começam a correr. Do lado de fora as pessoas não sabem o que está acontecendo. Enquanto uns pensam que pode ser um terremoto, outros pensam que pode ser o Barik. Isso, um dos soldados de Barik aparece agonizando no chão e logo o Walter pisa em sua cabeça. O garçom pergunta o que está acontecendo. Esses não são os sacerdotes de Barik. O garçom então fala que o Walter é um descrente. Ele o chama de traidor e diz que está claro que Barik está furioso por sua causa. Enquanto Walter olha para a máscara e diz que ele, antes de vir para cá, deve ter vivido como uma presa, mas sacrificou seus compatriotas que estavam na mesma situação para entrar neste lugar. E agora que ele entrou no berço de Deus, acha que finalmente está começando a se sentir como um humano. E enquanto a mão do garçom começa a ficar dourada, Walter diz que os deuses não consideram vocês como humanos. Para eles não passam de porcos que estão esperando ser abatidos. Ou seja, eles são apenas gados. Walter então abre a porta do bar, e lá fora ele diz que já esperava por isso, mas aparentemente ele é mais forte do que ele pensava. Observando Barik, ele se pergunta se ele está planejando absorver as almas de 50.000 fiéis. De repente uma silhueta aparece atrás dele em meio à fumaça. Um pneu e uma perna aparecem também, e logo vemos que é uma mulher, dizendo que vai salvar seu capitão. Walter então fica em choque e pergunta se é a Cat. Ele diz que ela está maluca e porque ela o seguiu até aqui. E gritando com ele, Cat fala que ele que está maluco. Ela começa a dizer que depois de 5 anos sem contato, ele realmente está planejando uma batalha total contra os deuses e seus santuários, e pergunta se ela deve ficar para trás e deixá-lo sozinho. Walter fica irritado e diz que está aqui porque é uma luta que vale a pena travar, e se ela acha que ele veio despreparado. Ela então pergunta do que ele está falando, e olhando sério para a frente ela fala de jeito nenhum. Você realmente completou a arma que pode matar os deuses? Sorrindo ele diz que sim, e está além de nossas expectativas. Há 5 anos atrás, quando conheceu Dale, ele tinha certeza. Aqueles olhos continham tudo que o artefato desejava. Futilidade, tristeza, ódio e medo, e por fim vingança. Mas só isso não foi o suficiente. Aqueles que procuravam usar o artefato vazio devem incorporá-lo em seu coração. Sem um momento de hesitação, Dale cumprimentou a morte com suas próprias mãos. Mas seu corpo não se decompôs após 5 anos. Olhando para Walter deitado, aparentemente morto, ele diz o que a alma dessa criança experimentou no inferno, porque ele não consegue nem imaginar. Ele então diz que em alguns meses, Dale, que havia descido ao inferno, retornou da morte. Chocada, Cat pergunta se uma pessoa voltou à vida. E sorrindo, Walter afirma que sim, e que ele conseguiu firmar um contrato com o vazio. Walter comenta que não era apenas um contrato comum em que alguém vende sua alma e toma emprestado os poderes de um demônio. Ele ganhou um poder muito especial com a condição de caçar os deuses. Sorrindo, Dale olha para o Barik. Ele diz que Barik é exatamente como o velho disse que seria. Ele não hesita nem um pouco. Mas isso não é um problema porque ele já estava esperando por isso. Ele começa a rir e diz que uma autoridade que absorveu tantas almas deve ser o suficiente. A garota começa a suar e diz que esse poder especial poderia ser isso. Walter continua olhando e diz que já começou. A arma que mata os deuses, o verdadeiro poder de Dale. Barik olha confuso e pergunta o que é isso. Logo uma energia vermelha começa a surgir chegando até os céus. E em cima dela está Dale. Todos olham para essa situação. O protagonista começa a rir e então diz: a prometida autoridade dourada, agora estou pronto para caçar. Empreste-me sua força. O rei das chamas que governava o inferno da injustiça, Agni. Nisso o demônio aponta o dedo para o protagonista, e entre as mãos do protagonista e o dedo do demônio, uma coroa aparece. Dale então começa a se transformar, e é explicado que o verdadeiro poder que trouxe Dale de volta do inferno, o poder de possuir os 6 demônios do vazio com sua própria carne, a possessão demoníaca. Nisso Dale começa a se transformar em um demônio, e logo ele avança contra Darik. Ele continua avançando e Darik fica surpreso. Ele tenta pegar Dale com sua mão, e logo o esmaga, mas Dale quebra sua mão com apenas um golpe. Dale voa até a cabeça de Barik e diz que vai queimá-lo até os ossos. Uma grande mão em chamas surge e está prestes a pegar Barik. Logo ele esmaga Barik e lavas aparecem no chão. Enquanto Barik queima, ele começa a gritar e diz que está muito quente. Ele começa a implorar para parar e pedindo por favor diz para poupar sua vida. Logo ele se arrepende do que diz e diz para o matar, que aparentemente ele estava errado. Sorrindo, Walter diz que foi um sucesso e a garota séria fica olhando para a situação. Ela não consegue acreditar que eles derrotaram Deus. Walter animado diz que isso é apenas o começo. Nisso uma silhueta aparece meio à fumaça e cara, o protagonista está todo desgastado. Ele então olha para a frente e diz ao velho que está de volta. Em sua mão ele diz que encontrou isso dentro do Barik, uma escultura de madeira com o formato de um dedo.
Walter então pega e diz que isso é um artefato, um tipo diferente do artefato vazio. Ele diz que não pode ter certeza, mas talvez até mesmo os deuses como Dale pegam emprestado o poder de outro reino. Dale então fala que sabia, não é de se admirar que eles fossem mais fracos. Nisso Dale desmaia e cai no chão. A garota pergunta se ele está morto, mas Walter A responde que ele vai dormir por alguns dias. Nisso se passa um tempo e o grande templo central aparece. Nisso aparecem pessoas vestidas de preto e branco, e logo é mostrado suas faces. Um homem então aparece e diz do grande templo central, Lou: eu vim como convocado, reverenciado deuses da tríade. O deus dourado está morto. Finalmente ele se revelou, dizia um dos deuses. Outro cara aparece e diz assim como profetizado, mas não precisa se preocupar, apenas siga o plano. Outro ser, só que um pouco mais pequeno, diz para trazer o último ingrediente, para a descida do único Deus verdadeiro, a relíquia do vazio. Muda de cena novamente e vemos um caminhão. Lá dentro está Dale, e a garota fica apenas olhando para o artefato em sua mão. Ela então fala com Walter e diz que não importa o quanto pense sobre isso, ela não consegue entender. Walter então pergunta por quê e qual que é o problema. Ela então diz que essa coisa que veio do Barik é como um dispositivo que extrai energia de outro reino, como uma relíquia do vazio. Walter diz que sim, e que eles provavelmente usaram para aproveitar poderes como habilidades divinas. A garota diz entender isso, mas o que ela realmente não entende é como o capitão aceita algo tão absurdo tão facilmente. Mesmo 5 anos atrás, quando você trouxe a relíquia do vazio, o capitão não é alguém que acredita em tais coisas sem nenhuma vivência. Walter fica pensativo e a garota pergunta o que é isso. Há algo de errado? Algo que você não nos contou? Então Walter fala sim e que é hora de contar. A razão pela qual ele tinha que acreditar no inacreditável. Nisso ele conta sobre um tempo atrás, antes da última guerra, ele era apenas o pesquisador-chefe de uma mega corporação chamada Eashi. Havia um lugar muito estranho no laboratório onde ele trabalhava. Até ele, o pesquisador-chefe, estava impedido de acessar esta área secreta. Um dia, por acaso, ele encontrou a escotilha aberta, e movido pela curiosidade ele entrou. Olhando para lá, ele se pergunta que diabos é esse lugar. O interior era ainda mais estranho. Uma sala misteriosa com propósito desconhecido, murais cujos significados eram incompreensíveis, e uma única impressora. Nisso ele vê documentos espalhados pelo chão. O mais estranho era o conteúdo desses documentos. Era uma novel de fantasia de terceira categoria, um gênero que ele não conseguia identificar. Ele não conseguia entender nada do conteúdo, mas copiou todos os documentos para o seu celular. Quando ele estava prestes a sair, a impressora imprimiu outro documento, e números de algum tipo apareceram. Ele ouviu ruídos do lado de fora. Então pegou apressadamente o papel com os números, e obviamente ele fugiu de lá. Logo ele mostra o celular para a garota e diz que é esse. Esse é o celular que continha os documentos. Ela então pega o celular e pergunta o que está escrito lá. Walter então diz que na época ele achou que era apenas uma novel de terceira categoria, mas diz que ela também reconhece esse conteúdo, mesmo que seja a primeira vez que a vê. Não era apenas uma novel, era uma profecia. Dirigindo, Walter continua falando. Ele diz que a última guerra, a descida dos deuses, a relíquia do vazio e os demônios, na época o conteúdo parecia inacreditável, mas todas as profecias se tornaram realidade sem uma única falha. Ele então olha para Dale e diz latitude, longitude e hora. Eles indicavam a localização da relíquia do vazio e do dia. Claramente os deuses, esse lugar misterioso e a profecia estão conectados. Os deuses sempre seguiram a profecia. Porque eu peguei o papel com os números. Somente eu sabia onde e quando a relíquia do vazio e o Dale apareceriam. A garota olhando para o celular então diz, mas capitão, essa profecia termina com a morte de Barik. Walter então afirma que esse é o problema. De agora em diante ele não tem ideia do que acontecerá. De repente algo bate no carro e vemos que um homem que segurou o caminhão. Ele começa a sorrir olhando para eles, enquanto Walter está com sangue em sua cara. A garota também está machucada e vários seres divinos aparecem. Um dos seres segura a cabeça de Dale e diz que o encontrou. A relíquia do vazio. Ele então segura Dale pela cabeça e diz ao Sr. Lou que o encontrou. E o que devem fazer agora? Lou então diz que os senhores apenas o instruíram a recuperar apenas a relíquia. Ela deve estar no coração, então devem extraí-la. E quando ele ia terminar de falar algo, ele leva um soco bem na sua cara. Walter então diz para a Cat proteger o Dale. Isso parte do ombro do grandalhão é destruído. E vemos que foi a Cat que atirou nele. Ela então pergunta quem você está dizendo para proteger quem. Ele não vai morrer de jeito nenhum. Walter então fala que o Dale não pode se recuperar quando está inconsciente, portanto ele vai ganhar tempo e é para ela ser rápida. O ser segura o pescoço de Walter e começa a o enforcar jogando para cima. Logo ele o pega e joga no chão, mas ele é acertado por outro tiro de Cat. Cat corre até o Walter e pergunta se ele está bem, mas logo os dois são pegos por duas mãos. Nisso um dos seres divinos pergunta quem que eles são para colocar a mão no Sr. Lou. A garota pergunta que coisas são essas, e Walter fala que eles são seguidores do templo central. Eles não são adversários com quais eles podem
podem lidar. Eles têm poderes equivalentes aos de deuses de baixo nível. Ou então olha para eles e diz alguém que sabe sobre nós, mas afinal isso não importa. Ou então fala para o seu subordinado cuidar deles, porque o que lhe interessa é Dale. Ele então arranca o coração de Dale, chamando de Relíquia do Vazio. Cat e Walter se apavoram com o que vê, e Dale começa a desaparecer. Lou então fala que agora está protegida, portanto ele vai terminar o que começou e voltará em breve. Um daqueles seres misteriosos então fala: eles pegaram a Relíquia do Vazio, mas ainda parece inquietante. Outro ser mais gordinho também aparece e diz que ele sempre diz essas coisas azaradas. E por que um deus se preocupa tanto? Até o pequeno fala que se sente desconfortável. E a partir desse ponto não há profecia. E também não há mais futuro, e eles não sabem o porquê. Mas talvez alguém esteja interferindo em tudo. Eles comentam que o Onisciente avisou sobre isso, o Mestre do Vazio. Eles então avisam que o Onisciente avisou sobre isso. E logo uma fenda abre sobre o céu, saindo uma mão gigantesca. Nisso ela começa a pegar Lou, e logo ela o despedaça. Cat e Walter ficam apavorados, e dizem que nem Deus e nem demônio. É incompreensível. E logo uma criatura negra começa a caminhar entre eles, e seu rosto aparece. Dizem que ele é o comedor de deuses Voidman. Cat então pergunta ao capitão se aquilo está do nosso lado. Walter fala que droga, esse é o pior caso possível. Nisso ele se lembra do Dale falando que se existe a mínima chance, e se eventualmente acontecer, se qualquer coisa que não seja um demônio tomar meu corpo, não importa o que for necessário, destrua meu coração. Sob hipótese alguma podemos permitir que aquilo se manifeste no mundo. Se por qualquer motivo sua forma completa se expor, seja você um deus ou qualquer outra coisa, acabou. Simplesmente ao fim de tudo. Aquele ser fica frente a frente aos guardas, e o grandão fala que não pode ser. O Sr. Lou foi derrotado, o que a gente faz? Ele afirma que enfrentar essa coisa não estava na profecia. O outro fala para ele calar a boca, pare de falar besteiras. Nós somos a nata dos servos do Santuário Central. Nenhuma entidade fora dos santuários pode nos superar. O cara então fala que isso é verdade, mas essa aura é muito bizarra. Esse sentimento de terror desconhecido faz com que ele não consiga se mover. Desesperado, ele fala que acha que vai vomitar. O outro fala para ele acordar para a vida. Eles precisam de apenas um golpe. Vamos acabar com isso de uma só vez. Eles então planejam um ataque combinado, algo que nem mesmo um deus de alto calibre pode suportar. Esse golpe será com o poder de milhões de almas. Ele então grita: servos da Tríade, devemos imediatamente purificar esse ser profano. Nisso uma cabeça gigante abre a boca, e uma energia parecendo o sol aparece nela. Todos esses seres começam a avançar contra o protagonista, e logo uma grande explosão acontece. Eles então olham para o local e se perguntam se ganharam, e o pequeno que está do seu lado fala para ele calar a boca, porque isso vai acabar dando azar para eles. Nisso só vemos a silhueta de Dale, aparentemente sentado. Os carequinhas começam a suar de medo, e o da esquerda chama o da direita de idiota, porque ele acabou azarando eles. Mas o da direita se defende falando que isso não é culpa dele. Eles então focam no protagonista e perguntam o que é isso. O grandalhão se pergunta por que ele não está atacando de volta. Já o outro diz para ficar calmo aí. Cat pergunta o que o Walter está fazendo, e Walter pede desculpas a Dale, porque ele foi um idiota. Ele devia ter destruído seu coração na mesma hora. Cat séria olha para frente e pergunta o que é aquilo. Walter então fala que logo depois que Dale voltou dos mortos, ele me implorou para impedir que essa coisa se manifestasse. Ele então se lembra daquele dia, e Dale diz que essa coisa é conhecida como uma desgraça até mesmo no inferno. Ocasionalmente, ele aparece e devora tudo o que vê pela frente. É impossível escapar depois de ser devorado, e aquele lugar é simultaneamente um abismo sem fim. É as profundezas mais obscuras do inferno, o vazio. Logo esse mesmo ser fica gigante e faz um símbolo com suas mãos. Cat então olha para suas mãos e pergunta se estão livre, e Walter fala que então isso é o vazio. Dale aparece do nada e pergunta se não deu mesmo para parar. Cat pergunta como ele está vivo, e Walter chama por Dale, o protagonista, que fala que não sabe se isso conta como estar vivo. Cat olha para ele e pergunta: mas e agora? Realmente todo mundo morreu. Dale então fala que estamos num reino além da morte. Pelo lado bom, só tem a gente e aqueles servos aqui, o que quer dizer que o Mestre do Vazio ainda não consumiu o mundo, pelo menos não completamente. O grandalhão pergunta por que está de noite do nada, e o outro responde que aqueles merdinhos ainda estão vivos. Ele então se prepara para atacar, e diz que como esperado é só uma piada de vocês descrentes, como ousam zombar de nós, os enviados dos 3 deuses principais. Fechando a mão, ele diz que entregará a punição divina. Enquanto ele faz todo aquele fogo, ele acaba sendo esmagado por algo. Walter então fala para eles saírem da frente, pois está indo para eles. Dale fala para não esquentar e só relaxar, e logo vemos que aquele ser foi comido pelo vazio. Dale do lado então fala usando poderes divinos de forma tão descuidada: vocês realmente não sabem onde estão. No inferno esse lugar é conhecido como cemitério demoníaco. Nesse momento a cabeça de demônios aparece, e eles estão comendo esses subordinados. A garota então pergunta se eles não deviam estar correndo, e Dale responde que estes e outros demônios são os que emprestaram seus poderes. Nisso aparece o rei dos demônios de fogo, dormente sob as chamas.
Agni. Logo também aparece o inseto que se alimenta da carniça dos deuses ancião, o Moloch, e o rei fantasma que se banqueteia em almas distorcidas, o Solin. Por fim aparece o peregrino solitário que busca conhecimentos profanos e proibidos, o Mangue. Além desses, a sombra escondida na névoa das ilusões, o Mongilin, a encarnação do profano Irus, a lâmina invisível que corta os cosmos, Noxus e muito mais. Existem vários demônios, mesmo que tenham sido devorados pelo vazio e sejam não mais do que espíritos, ainda são poderosos o suficiente para derrotar deuses. São entidades submissas aos poderes. Walter olha para isso e se pergunta se são os 6 demônios que governavam o inferno. A garota fala aos servos de elite do templo central e estão tomando uma surra daquelas. Eles foram todos devorados. A garota olha para Dale e diz para ele esperar, e pergunta se ele sabe como sair daqui. Walter também pergunta se existe sequer alguma maneira de voltar. Dale fica triste e comenta que até tinha um jeito, mas ele não pode mais usar aquilo, deixando Walter sem entender. Mostrando aquela figura novamente com olhos vermelhos atrás dela, Walter diz, nada é capaz de sair depois de ser devorado, não sem a permissão do mestre do vazio. Ele comenta que só conseguiu sair porque eles firmaram um contrato. Esse contrato tinha a condição de que ele deveria caçar poderes divinos para alimentar os demônios. E por conta disso foi-lhe permitido deixar esse lugar. Somente depois de ele voltar à vida, ele percebeu que do mesmo jeito que ele poderia requisitar o poder dos demônios, e pela maneira como ele poderia utilizar a possessão demoníaca, o vazio também poderia utilizar o seu corpo da mesma forma. Ele então comenta que a verdadeira vontade do vazio, ele sempre quis usar como uma boca para devorar o mundo mortal. Tudo isso para dizer que a única maneira de sair daqui é se o vazio deixar-o ir. Mas agora que ele tomou o seu corpo, sequer há algum motivo para isso ser possível. Walter então pergunta se eles simplesmente vão desistir, para ficar só assistindo o mundo acabar de camarote. Dale olha para ele e pergunta o que eles podem fazer. Walter então fica irritado chamando de merdinha, mas a garota interrompe chamando eles. Ela então pergunta se eles realmente vão ficar aí de pirraça com o mundo acabando lá fora. E é para eles se ligarem. Ela então pergunta se o Dale firmou um contrato com o mestre do vazio pelos poderes divinos. Ele responde sim e pergunta o porquê. Então ela comenta para ele adicionar uma cláusula, uma oferta irrecusável. O protagonista pergunta uma oferta irrecusável, ficou louca, o que a gente tem a oferecer? Então ela responde que tal algo que ele não possa obter, apenas destruindo o mundo. O protagonista olha em choque sem entender o que é isso. Então ela afirma que tem um Deus que ainda não apareceu, o poder do único Deus verdadeiro, que ainda não desceu ao mundo. O protagonista fica sem entender e o Walter também pergunta poder. Ele então grita perguntando se ela bateu a cabeça, mas que ideia de jirico é essa? Ela então fala para o Walter que eles têm que sair daqui, e que eles podem ganhar tempo depois disso. Ela então fala que sabe que o capitão tem lutado por anos para impedir a descida do único Deus verdadeiro, mas então ela pergunta o que eles poderiam fazer aqui dentro. Dale então fala que sacou e logo se senta. Ele diz que vale a tentativa, mas mesmo assim ele não acredita que tem chance disso funcionar. Mas é como ela disse, não tem outro jeito. Ele então coloca o dedo em seu peito e logo começa a ficar escuro. Logo uma energia escura fica no seu polegar e energias escuras saem de seu coração. Ele começa a pingar no chão e logo uma fumaça preta começa a subir. Os dois ficam olhando para isso e vemos um demônio sentado. Ao seu lado parece ter 2 guardas. Uma mão começa a surgir e começa a descer. Logo um olho aparece e o vazio aparece na frente deles. O protagonista começa a falar uma língua estranha e o vazio responde com essa mesma língua. Cat pergunta o que eles estão dizendo e o Walter com a mão no queixo diz que nunca ouviu essa língua antes. Cat então pergunta se funcionou e do lado do protagonista o dedo aponta para algo. Energia negra aparece em seus pés e ela pergunta o que é isso. Logo eles são presos pelo vazio e Walter chama por Dale. Walter não para de gritar Dale e a garota diz não sentir nada. Logo eles são sugados por essa energia negra. Aparentemente o plano deu certo, porque os dois foram enviados para a Terra. Eles se perguntam onde estão. E Walter pergunta onde está Dale. A garota então aponta e diz que Dale está ali. Walter pega o garoto e ela pergunta se ele está bem. Walter fica feliz com isso porque pelo menos o vazio recuou. Segurando o corpo do menino, ele diz que pelo menos terão que esperar para ver. O tempo se passa e vemos a base dos Desveladores do Leste. Nisso aparecem 2 homens e um homem de manto preto diz que até mesmo a senhorita Cat saiu correndo. Essa unidade é uma verdadeira bagunça. Logo o outro responde que a ex-capitã foi atrás de alguém e pergunta se foi atrás de Walter. O cara de manto preto diz para não esquentar com o Capitão Walter. Ele enlouqueceu com aquela arma de matar os deuses. Por conta disso, eles perderam quase a metade do seu pessoal. Por incrível que pareça, a senhorita Cat é a única que acredita nas merdas dele. O homem então olha apavorado e diz para olhar aquilo. Logo eles veem que tem alguém vindo. E usando o binóculos ele vê que é o Walter. Eles então param na frente da porta. E ao entrar todo mundo começa a olhar para eles. Cat então fala como esperado o ambiente está bem pesado. Nisso outro homem de preto aparece e diz Capitão Wall.
Quanto tempo que a gente não se vê? Walter sorri e o chama de Simon, e diz que ele não mudou nada. Ele está igualzinho antigamente. Logo todos que estavam no local começam a apontar suas armas para eles. Simon então sorri e diz que nunca se sabe quem pode ser crente hoje em dia. Eles estão por todo canto. Ele então comenta para o Walter não se sentir ofendido. Ele só está seguindo o protocolo. Simon sorri e diz que as coisas mudaram por aqui enquanto ele estava fora, como a criação de uma prova de descrença. Se qualquer um que tenha entrado num santuário e falhar, serão executados na hora. Cat fica irritada e pergunta se ele ficou maluco, e se ele realmente vai fazer isso com o Capitão Walter. Simon então diz para ela mostrar um pouco de respeito. Walter então pergunta execução, e por que não um banimento? Os anciãos sequer concordaram com isso. Por fim ele pergunta quem que é o capitão atual. Simon aponta o dedo, e diz que não pode dizer, sem saber se ele é um crente ou não. Cat fica irritado e diz para ele parar com isso, mas Simon responde que é só ele fazer o que está pedindo, e todo mundo sai ganhando. Walter simplesmente responde que não, e Simon fica irritado sem entender o porquê. Logo aparece dois homens ajoelhados, prontos para serem executados. E Walter fala que matar crentes sequestrados, se isso é o resultado dessa sua prova, como você ainda tem a falta de vergonha na cara de dizer que são diferentes dos desgraçados no santuário. Ele afirma que não são os crentes que devem morrer, mas sim os deuses. Simon então grita irritado como ele consegue insistir nisso. Matar deuses? Ninguém aqui acredita nessa tolice. Cat então fala que viu com seus próprios olhos um deus em seus momentos finais. Simon fica surpreendido e pergunta como que é, do que ela está falando. Walter então aponta para Dale. Ele diz que esse rapaz é a sua arma. Simon olha com insegurança e pergunta a um moleque que tipo de arma é essa. Walter apenas responde que não precisa acreditar, só o deixa usar o laboratório. Ele precisa coletar o sangue de Dale, e por isso que eles voltaram. Simon pergunta para Walter por que eles deveriam fazer isso. Walter então responde que ele deve pensar um pouco, porque de todos os lugares, ele voltou exatamente para cá. Ele então mostra o sangue de Dale e uma seringa. Ele então diz o poder da arma capaz de matar os deuses não pertence somente a esse garoto. Com uma transfusão de sangue do matador de deuses, qualquer um pode tomar o poder demoníaco emprestado por cerca de 1 hora. O Simon e a Cat ficam espantados com isso. Como assim qualquer um? Walter então segura o garoto e diz para eles não perderem tempo. Informe aos anciões e aos demais capitães. O plano final começou. Nisso Walter sorri e imagina um grupo de matadores de deuses. A unidade descida está pronta. E agora tudo está em seu devido lugar.